Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Clewer e vamos lá para mais um episódio do nosso Dicas de Estudos para o MPU. Antes de nós começarmos a falar aí do nosso tema do dia, eu quero falar para vocês que vocês mantenham o ritmo aí, dizer para vocês isso, né? Estimulá-los a manter o ritmo, porque, vejam só, nós estamos já na primeira semana de novembro. Faltam 2 meses para acabar o ano, né? Nós tivemos aí uma prorrogação do edital para janeiro e assim que prorrogou o edital, pessoal, a galera deu uma esfriada, parou um pouquinho de estudar aí para a prova, mas conforme eu tenho dito inúmeras vezes para muitas pessoas, quem vai passar nesse concurso é aquela pessoa que manteve ritmo, aquela pessoa que estudou sem edital. Se você manteve o ritmo, se você conseguiu estudar sem edital, assim que sair o edital, enquanto todo mundo estiver começando a estudar, começando a pegar a matéria, você estará revisando. Então, força, pessoal. Faltam 2 meses para acabar o ano, nós teremos festas de final de ano, etc. E, conforme prometido lá pela Procuradora-Geral da República, possivelmente no começo do ano, nós teremos o nosso edital aí. No mínimo, notícias mais concretas de quando sairá esse edital. Então, mantenham-se firmes nos estudos, certo? É o que eu sempre digo e eu tenho dito isso aqui em todos os nossos vídeos. Passem concurso quem estuda sem edital. Se você for esperar o edital sair, você não vai conseguir passar. Mantenha o ritmo, certo? Hoje, o tema do nosso Dicas é um raio-x da prova de técnico com relação à disciplina Legislação do MPU. Vejam só, eu fiz aqui para vocês, e quando eu digo um raio-x da prova de técnico, eu não estou excluindo o analista, tá? Mais pra frente, talvez eu grave aí um vídeo falando especificamente da prova de analista. Mas, se você tem acompanhado os nossos vídeos, você tem visto eu dizer que, tanto para técnico quanto para analista, cai a disciplina Legislação do MPU, certo? Não muda muito, na verdade. O que muda da prova de técnico para analista é que na prova de analista é cobrado um pouquinho mais de jurisprudência, é cobrado com um pouco mais de profundidade. Mas as matérias, elas são basicamente as mesmas. Então, se você pretende prestar somente para analista, continue assistindo esse vídeo porque também você pode aproveitar muito do que nós vamos dizer aqui. O que eu fiz, na verdade, foi pegar as provas de técnico, as últimas provas de técnico, tanto a de técnico de 2010, de 2013, técnico administrativo, e a de técnico de segurança e transporte de 2015, e fazer um mapeamento, mapear mais ou menos, dentre as disciplinas que são cobradas no edital, o que tem caído na sua prova. Então vamos lá, ó. Primeiro, este quadrinho aqui. Esse quadrinho que eu estou mostrando aqui para vocês já devem ter visto ele em alguns vídeos. Você que já tem visto os nossos vídeos já deve ter visto isso em algum vídeo nosso. Isso daqui são as matérias que caem para o técnico lá, que foi cobrado no último edital, tá? Então essas são as matérias. Eu nem vou me aprofundar muito porque tem um vídeo específico que eu falo um pouquinho disso daqui. Eu trouxe somente para fazer um contraponto com aquilo que eu vi lá na prova. Então lá na prova eu vi, olha, foi cobrado uma questão de tal disciplina aqui que estava no edital, beleza? Vamos falar então da prova de técnico administrativo de 2010. Lá na prova de técnico de 2010, nós tivemos uma questãozinha que a primeira aí, ela tratou sobre o controle externo da polícia. Se vocês olharem aí, controle externo da polícia. Vejam, onde está o controle externo da polícia? Está tanto aqui no perfil constitucional do MP e suas funções institucionais, e vejam, eu estou falando de funções institucionais do MP, como lá na Lei Complementar 75. Pessoal, quando nós falamos de funções institucionais do MP, é muito importante que você conheça essas funções institucionais. É muito importante que você saiba onde elas estão para que você possa estudar. Elas estão lá na Constituição Federal, lá no artigo 129, e elas estão lá na Lei Complementar 75. Então, bastava aqui uma lida lá no 129 e bastava aqui, se vocês forem olhar lá na Lei Complementar 75, são 2 ou 3 artigos só que tratam de controle externo da polícia. Se você tivesse feito a leitura da Constituição, lá do 129, e a leitura desses 3 artigozinhos lá da Lei Complementar 75, você teria matado aqui uma questãozinha do técnico administrativo de 2010. Então, uma questão, funções institucionais, especificamente no que diz respeito ao controle externo da polícia.
Nós tivemos aí, então, duas questões lá na prova de 2010 que tratava da investigação de membro do Ministério Público, membro do MPU. Quando nós tratamos de investigação de membro do MPU, nós estamos falando de membros, e isso está onde lá no seu edital? Membros, ingresso na carreira, promoção, aposentadoria, garantias, prerrogativas e vedações. Especificamente, aqui nós estamos falando de prerrogativas, né? Onde quem vai investigar esse membro, onde ele será investigado, qual é o órgão que investiga e tudo mais. Tudo isso está onde? Constituição Federal e Lei Orgânica do MPU, tá? Nós tivemos duas questõezinhas aí que trataram de autonomia funcional e administrativa. Só que aqui nós estamos falando de garantias institucionais do Ministério Público, tá? Duas questõezinhas que trataram especificamente de garantias institucionais do MP. Especificamente no que tange a autonomia funcional e administrativa. Veja, pessoal, aqui eu já tenho dito isso nos nossos vídeos anteriores. Pode ser que a sua prova, ela cobre um pouco aí no que diz respeito à questão orçamentária. Quando nós falamos de orçamento com vocês, eu disse já isso em outros vídeos e tenho batido nessa tecla. O cargo de técnico em orçamento, ele foi extinto e quem vai abraçar essas funções do técnico em orçamento é o técnico administrativo, onde nós estudamos orçamento em legislação do MPU, quando nós falamos de autonomia funcional e administrativa. Então pode ser que a sua prova traga alguma questãozinha aí, porque vejam, lá em 2010, quando nós ainda tínhamos o técnico em orçamento, foram cobradas duas questõezinhas de autonomia funcional e administrativa. Beleza? O que mais caiu aí, ó? Perfil constitucional do MP e suas funções institucionais, uma questão. Aqui nós estamos falando de funções institucionais lato sensu. Então nós estamos falando das demais funções institucionais, que é diferente lá da primeira questão, que tratava do controle externo da polícia. E por último, por fim, nós falamos aí de uma questãozinha que tratava especificamente de letra da lei complementar 75 de 93. Se vocês olharem, pessoal, essa prova de técnico administrativo de 2010, ela teve 7 questões. Se vocês fizerem a conta aí, ela teve 7 questões. Isso mudou na prova de 2013. Por quê? Em 2013, nós tivemos uma prova com 10 questões de legislação do MPU. Aumentaram as questões de legislação do MPU. O que caiu lá na prova de técnico em 2013, então? Vejam só. Primeiro, uma questãozinha que tratava dos vários ministérios públicos. E quando nós falamos de vários ministérios públicos, nós estamos tratando aqui do MP junto aos tribunais de contas. Isso foi o que tratou especificamente. Os vários ministérios públicos, na verdade, isso vai estar lá na Constituição Federal, ele vai falar quais são quais ministérios públicos integram o Ministério Público. Então nós temos o Ministério Público Estadual e nós temos o Ministério Público da União, que é composto dos outros 4, que é Ministério Público Federal, Trabalho, Militar, Distrito Federal e Territórios. Você que já está estudando já deve saber disso. Se você está começando agora, se liga que isso é muito importante você saber. Mas olha, digo para vocês, o seu examinador, aqui nessa prova, ele fez uma questãozinha de MP junto aos tribunais. E já adianto para vocês que em outras provas, em provas tanto de analistas quanto de técnicos, o seu examinador ele tem um certo fetichezinho aqui por MP junto aos tribunais. Ele gosta desse tema. Então, se você for estudar aí, quando você for estudar legislação do MPU, dá uma atençãozinha aí ao MP junto aos tribunais de contas, porque ele é um pouquinho diferente, ele não integra o MP lá como função de auxílio ao Poder Judiciário. Ele é diferente, ele está lá junto ao Poder Legislativo, mas ele tem as mesmas garantias. Então dá uma lidinha nisso daí, porque o seu examinador ele gosta bastante disso. Nós tivemos também o que mais? Mais uma questãozinha aqui de funções institucionais do MP. Vejam, importante, caiu em 2010, caiu em 2013. Então, tanto 2010 quanto 2013, funções institucionais do MP. Duas questões, e olha só, pessoal, isso tem sido uma tendência na sua prova. Duas questões sobre procurador-geral e procuradores gerais. Então, procurador-geral da República e procuradores gerais, que são os dos outros ramos. Então, nós temos lá o procurador-geral da República, que é chefe do MPU e do MPF. E nós temos os outros procuradores gerais. Procurador-geral do Trabalho, procurador-geral da Justiça Militar e assim por diante. Vejam,
O seu examinador, ele quer saber se você sabe como são nomeados esses procuradores gerais, quem nomeia, porque há diferenças e diferenças muito grandes aqui, certo? E ele quer saber se você sabe também como são destituídos esses procuradores gerais. Tanto é que aqui na sua prova, na última, caíram 2 questões. CNMP, aliás, membros. Mais uma vez aqui, ó, garantias de membros. Membros, ingresso na carreira, promoção, aposentadoria. Aqui na sua prova, na última, especificamente, caíram 3. Pessoal, olha só, bastante coisa, né? 3 questões relacionadas a garantias dos membros. Onde você vai achar essas garantias dos membros? Constituição Federal e também lá na Lei Complementar 75. Há uma base aí, vocês vejam que tudo tem essa base comum. Constituição Federal e Lei Complementar 75. Caíram 2 questõezinhas de CNMP na última prova. E vejam só, pessoal, olha que legal. Lá, se você olhar aqui, ó, esse quadrinho, que é o quadrinho do que era pedido no seu edital, lá embaixo, nos 3 últimos bloquinhos, está escrito assim, ó, Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, composição e atribuições constitucionais. Essa composição e atribuições constitucionais dizem respeito ao CNMP. E vejam só o que caiu lá na prova de 2013. Uma questão de atribuições constitucionais e uma questão de composição. Uma de cada. Então é legal dar uma atençãozinha. Isso daqui, pessoal, basta uma leitura da Constituição Federal. Leu a Constituição Federal, tá lá as atribuições constitucionais do CNMP e a composição do CNMP. Confesso para vocês que não é fácil você gravar, né, essa composição do CNMP, mas se você já está estudando, cria macetezinhos, né? Nós temos alguns macetezinhos para poder lembrar esta composição do CNMP. É importante, você pode garantir aí uma questãozinha. Por fim, mais uma vez, garantias institucionais do MP. Uma questãozinha de garantias institucionais do MP, autonomia funcional e administrativa do Ministério Público. Mais uma vez, alerto vocês. Olha, pessoal, pode ser que venha alguma coisa de orçamento aqui, e eu vou falar disso talvez em outros vídeos, porque eu tô apostando muito nessa questão de orçamento do MP, e pode ser que venha mesmo algo perguntando aí como é feito esse orçamento do MP que nós temos, tanto na Constituição como na Lei Complementar 75. Foi cobrada uma questãozinha lá na sua prova de técnico administrativo de 2013. Fechamos a prova de técnico administrativo 2013? Vamos ver, pessoal, que é o que eu disse para vocês. A última prova do MPU foi em 2015. Não era uma prova para técnico administrativo, não foi a última de técnico administrativo. Foi uma prova de técnico de segurança e transportes. É uma prova que tem um perfil muito parecido com o seu no que tange a legislação do MPU. Por isso que eu trouxe ela aqui, porque para a gente poder ver aí possíveis tendências da sua prova. Caiu o quê? Uma questãozinha sobre princípios institucionais do MP, certo? Caiu uma questãozinha sobre elaboração da proposta orçamentária. Vejam só, lembra que eu falei para vocês da tendência da questão da elaboração da proposta orçamentária? Caiu lá para o técnico em segurança e transporte de 2015, uma questãozinha. Função institucional, perfil constitucional do MP e função institucional, 2 questõezinhas. Lei orgânica do MP, especificamente controle externo, vejam só, lá em 2010 caiu o controle externo, aqui em 2015 caiu de novo o controle externo da polícia. Como eu disse para vocês, basta uma leitura da Constituição e de 3 artigozinhos que estão lá na Lei Complementar 75. Procurador-Geral da República e Procuradores Gerais. Lembra que eu falei agora há pouco que caiu no técnico 2013? Investidura e destituição, procedimento de investidura e procedimento de destituição? Pois é, caíram 2 questões aqui na prova de 2015. Os vários ministérios públicos, e aqui especificamente, mais uma vez, o MP junto aos tribunais de contas. Eu já disse para vocês que o seu examinador ele tem um certo fetiche por MP junto aos tribunais de contas. Cuidado! Mais uma questãozinha. E nós tivemos também promoção de membro, que está dentro do tópico membros, que trata do ingresso na carreira, promoção, aposentadoria, garantias, etc. E nós tivemos também uma questãozinha deste mesmo tópico, mas tratando de investigação de membros do MPU. Pessoal, com base nisso, com base em tudo isso que eu estou dizendo para vocês, o que eu acho que é mais importante você focar? Olha, professor, não quero me dedicar muito à legislação do MPU.
Primeiro, isso é uma falha, tá? Eu acho que você deve se dedicar sim a este tema, a legislação do MPU. Quem tem me acompanhado tem visto que isso tem um peso grande na sua prova, em número de questões. Hoje são 10 questões, de 120 questões, 10 você garantiria aí em uma matéria que não é tão difícil. É uma matéria muito mais, entre aspas, trabalhosa de se estudar do que mesmo ser difícil. O que eu estou querendo aqui mostrar para vocês é que existem alguns temas que são bastante chave. Fazendo este raio-x, nós podemos perceber o seguinte, que funções institucionais do MP, importantíssimo você estudar. Controle externo da polícia dentro de funções institucionais tem sido top hard aqui. Quando nós falamos de garantias de membros, importantíssimo você estudar. MP junto aos tribunais de contas, bom você saber, porque veja só, tem sido cobrado. E também CNMP dá aquela, pegar um pouquinho aí na questão do CNMP. E lembrando, questão orçamentária, autonomia funcional e administrativa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. Não deixem de assistir os nossos vídeos de dicas aqui. Todas as semanas nós temos dado dicas aí de como estudar. No próximo vídeo que nós vamos gravar, eu vou dar meio que uma continuidade a esse vídeo aqui, falando um pouquinho do raio-x da nossa prova. Inclusive vou demonstrar alguns exemplos de questões que já caíram relacionadas a esses temas aqui de legislação do MPU. Beleza? Pessoal, força! Foco nos estudos, ritmo de estudos, não deixem de estudar, não parem de estudar, beleza? Isso aí, vamos lá. A meta, e eu tenho dito isso, que a meta é gabaritar a legislação do MPU. Até mais, pessoal!